Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, o Senhor, Ele liberou uma palavra, e essa palavra serve para nós até hoje, é muito forte. No versículo 17, abriu Deuteronômio 25, versículo 17. Se você abriu, diz amém. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou. Eu quero, antes de terminar de ler esse versículo, nós vamos ler até o final, eu só quero ressaltar que o Senhor fala 2 vezes no caminho. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você começa a viver uma nova vida. É o caminho. Antes você estava vivendo atalhos, você estava numa encruzilhada, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você é uma nova forma de caminhar, e Ele está falando, e tem alguém que se incomoda com isso, porque você andando no caminho certo, você vai chegar no lugar certo, e você tem um inimigo que não quer que você chegue aonde Deus determinou. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha de uma forma muito superficial. Eu gostaria que você olhasse para a tua vida hoje da perspectiva divina, da perspectiva da eternidade. Deus olhou para você e, por Ele ser onisciente, Ele já sabia o início da tua vida, Ele sabe o meio da sua vida e Ele sabe o fim da sua vida. Ele vê a tua vida como um todo. Nós não, nós só vemos a nossa vida, o momento, o passado, aquilo que já passou. Tem alguns que inclusive ficam demasiadamente presos ao passado. Você olha o teu presente e tem uma sensação de que a tua vida é muito longa. Mas a nossa vida, ela não é longa. Se você olhar, ela é muito breve. A palavra fala disso. E é verdade. Passa muito rápido. Demora quando você é criança. Mas depois que você chega aos seus 18 anos, o negócio vai muito rápido. É rápido mesmo. E aqui ele diz, voltando para o versículo 18. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatido e afadigado e não temeu a Deus. Esse era o inimigo de Israel, um dos inimigos. Esse inimigo atacou o povo quando ele usa 3 expressões para descrever como que este povo que foi atacado, e o alvo do inimigo era aqueles que estavam para trás, que estavam na retaguarda, eles estavam, fala comigo, desfalecidos, abatidos, afadigados. Quando eu olho hoje para as famílias, eu vejo famílias enfraquecidas, famílias cansadas, famílias desfalecidas, famílias doentes, famílias desfuncionais. E é essa mesmo que é o alvo dele. Ele primeiro deixa que as pessoas se autodestruam. E depois ele vem e termina de destruir. Primeiro, as pessoas casam, mesmo convertidos, eles entram com uma bagagem, hoje não é o nosso assunto, emoções, mas entram com bagagens da história familiar, cada um tem a sua, o marido tem a sua, a esposa tem a sua, e aí eles vão construir uma família adoecida, enfraquecida, porque eles já entram enfraquecidos. Este é o alvo, e está muito fácil hoje. Eu nunca vi famílias tão fracas, tão vulneráveis ao ataque das trevas. Quando você vê as notícias, quando você vê o feed nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, ou qualquer outra rede social, eu vejo pessoas solitárias. Eu vejo pessoas que vivem de aparência, que vivem de fachada, e até mesmo no meio cristão. Parece que está tudo bem, mas nada vai bem. Mas hoje é o dia de você colocar a sua família para ser fortalecida, curada, para ser ordenada.
colocar em ordem. Deus falou para Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. A decisão de uma pessoa, volto a dizer, a decisão de uma pessoa afeta toda a família. E você é a pessoa que Deus escolheu para se levantar no meio do caos e poder orar. Quantas vezes você já me viu falar, mas eu volto a falar para você. Bastou uma pessoa levantar e dizer no meio da minha família, eu disse, não, até aqui toda geração tinha um suicida na minha família. Mas eu me levantei e disse, não, acabou, Jesus deu um basta dessa maldição na minha família. E nunca mais aconteceu. Então basta uma pessoa se posicionar diante de Deus, ter uma vida com Deus, para que toda a família seja abençoada. Aqui você já viu qual é o propósito. Pensa um pouquinho comigo em José. Quando você fala em José, você pensa em José, é o homem que se tornou famoso, o segundo homem mais importante do Egito, o homem que tinha a solução para o problema da nação, não só a nação do Egito, mas também abençoou Canaã. Então eu olho para uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa cheia de autoridade, cheia de unção. Mas não foi sempre assim. Como que ele recebeu uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. E ele recebeu uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus, para ele teve um sonho. E ele viu que ele chegaria numa posição em que ele governaria. E que ele seria autoridade sobre algum local, mas ele viu que ele também na sua família, eu não quero que você olhe que ele seria autoridade sobre a sua família, mas pensa, ele seria o abençoador da família dele. E eu quero que você ponha a mão no teu coração e você diga, eu sou o abençoador da minha família. Deus te escolheu para você ser o abençoador da sua família. Talvez você sempre olhe o texto de José, quando ele teve o sonho em que os feixes se dobravam diante dele, de que as estrelas e a lua se dobravam diante dele. É claro que o Senhor estava falando da família dele. Mas não é no caso dele ser superior, é no caso dele ser abençoador da família dele. E isso se cumpriu. Mais tarde isso se cumpriu. A família, se não fosse José, a família teria morrido de fome. Ele se tornou o grande abençoador da sua família. Mas essa palavra não se cumpriria, porque o diabo investiu pesado em destruir essa família. Deus tinha uma palavra muito forte liberada sobre eles. Mas sempre que uma palavra de Deus é liberada, tenha certeza, o inferno também libera uma palavra. E a palavra que foi liberada é uma família. Ali ele trabalhou forte para que a família fosse dividida. Ele trabalhou forte para que houvesse sempre intrigas, brigas, rejeição, violência dentro daquela família. Aí você fala, onde que teve violência? Gente, irmãos que jogam irmãos que jogam um irmão numa cisterna, que nem se importa quando ele começa a gritar, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Gente, isso é crueldade. A crueldade não para aí. Aí eles resolvem tirar da cisterna para vender como escravo para uma nação. Gente, uma nação longe, onde esse irmão não sabia nem a língua, não falava a língua dos egípcios. Então, como assim? Que crueldade. Eles não sabiam o que ia acontecer com a vida de José. Se ele iria morrer, se ele iria ser maltratado como escravos. E eles dormiam. Eles acordavam, eles comiam. Isso não estava pesando no coração deles. Então, de onde veio? Precisou de um inimigo fora da família? Não, era dentro da família que estava a violência. Era dentro da família que estava a crueldade. Ah, mas era uma família de idólatras. E eles tinham uma influência maligna. Não, era uma família que cresceu no temor de Deus. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a mente, as emoções, todos os problemas que eles tinham de inveja, tudo isso provocou essa maldade e essa violência. As maiores feridas acontecem entre quatro paredes.
Muitas violências. E violências em que as pessoas têm o pacto do silêncio. Acontecem entre quatro paredes. Eu não estou falando só de violência física ou sexual, que acontece também. Mas eu estou falando de violência verbal. Eu estou falando de crianças que crescem, mesmo tendo pai e mãe, que não divorciaram ou que não morreram, mas são órfãos emocionais. São violências, são adultos que já fragilizados, já estão em desvantagem. Porque José se tornou um jovem em desvantagem. Ele tinha uma palavra de Deus, mas ele tinha também um decreto das trevas: vai ser arruinado, eu vou acabar com a vida dessa família, porque eu não amo essa família. Aliás, quando que ele ama alguém? Não ama ninguém. Então ele odeia, ele quer destruir os filhos de Deus. Mas Deus tinha uma palavra para José, e a palavra se cumpriu. E como que a palavra se cumpriu? Deus começou a curar aquela família. Você crê que o mesmo Deus que curou a família de José pode curar a sua família? Era uma família. Aí você fala, porque quando você lê a Bíblia, parece que todo mundo é perfeito. Você não presta atenção. Você tem que prestar atenção. A família de José era feia. Eu acabei de citar. Como assim? Dentro da família, esse nível de crueldade. Então era uma família feia. Mas você lê, você só vê que a família, e eles se beijaram, se abraçaram. José abençoou a sua família e tudo ficou lindo e maravilhoso. Mas pensa um pouco em como essa família era deformada. E como você leu comigo em Deuteronômio capítulo 25, o diabo pegou, porque eles estavam fragilizados. Aí eu teria que falar de Jacó, teria que falar de muitas coisas. Eu só quero que você foque. Deus é poderoso para restaurar famílias que estão em total falência, como a família de José. E Deus cumpriu cada uma das palavras que Ele liberou para aquela família. José foi abençoado, os irmãos foram abençoados, houve perdão no meio daquela família, restauração. Quem crê na restauração da sua família, então fica de mão levantada. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que a mesma unção que recaiu sobre a família de José, recai agora sobre a sua família. Haja perdão, haja restauração, reconstrução de relacionamentos em nome de Jesus. Toda atmosfera de destruição sobre a sua casa seja quebrada, seja retirada, removida. Todo peso de opressão sobre a sua casa seja completamente removido em nome de Jesus. Amém? Então, quando eu falo de família disfuncional, eu sei do que eu falo. Então, vocês lembram que eu sempre falo da minha família. O meu irmão, lembra? Vocês oraram pelo meu irmão. Então, o meu irmão, Deus faz as coisas assim incríveis. E a minha família é muito difícil de falar eu te amo, ou de telefonar e falar como é que você está. Aí o meu irmão, o mês passado, antes dele infartar, ele falou assim: Naira, eu estou muito orgulhoso de você. Eu li 4 vezes, falei, é ele mesmo? É ele que está falando? Porque não tem o hábito de elogiar, não tem o hábito de falar uma palavra boa, né? Aí eu falei para o Jonas, lê aqui junto comigo para ver se é meu irmão mesmo, se ele escreveu para mim mesmo. E aí ele completou o porquê. Ele disse que ele foi reclamar para Vivo de alguma coisa da internet dele. E aí a atendente, depois que falou, olha, não, mas o problema é na tua região, não sei o que, lá, aquelas coisas, né, de praxe. Aí ela falou assim, me desculpa, mas o teu sobrenome não é muito comum, é Pedrini. Por acaso você conhece Naira Pedrini? Ele falou, é minha irmã. Ah, não acredito, eu sigo, eu faço devocional. Olha, e começou a contar o testemunho dela, eu estava assim, aí não sei o que. Aí o meu irmão falou assim, eu estou orgulhoso de você. Eu falei, meu Deus do céu. E olha só. Aí ele infartou. E então, eu escrevi. Então, foi depois, né? Eu só estou rindo porque ele está lá, curado.
E aí eu pedi para vocês orarem. Ele já tinha tido 2 infartos. E aí ele infartou. E eu escrevia, porque eu escrevo para ele. Ele não escreve para mim, mas eu escrevo. A semente está lá. E aí porque ele infartou, eu fiquei escrevendo 3 vezes por dia. Norba isso, Norba, é Norberto, mas o apelido é Norba. Norba isso, Norba aquilo. E você está bem? Olha, estou orando. Eu estou orando. Eu falava bom dia, eu falava boa tarde, eu falava boa noite, porque eu falo uma vez por semana para ele não esquecer que ele tem uma irmã. Mas, durante esse período de recuperação, eu falava 3 vezes por dia. E eu vi que meu irmão estava gostando. E aí eu falei assim, eu vou alimentar isso. Aí eu continuava aí falando com ele. Só que depois que ele voltou para casa, eu voltei para... Aí primeiro era 1 vez por dia. E depois voltou a ser 1 vez por semana. Aí ele começou a escrever, eu estou bem, viu? A semente do amor ali. Aí ele... continuo me cuidando. Aí eu comecei a rir, eu falei, olha só, ele gostou, está sentindo falta. Então vou lá, 3 vezes por dia. Aí eu mando um meme, que ele gosta de meme. Aí eu mando uma coisa, mando outra, porque agora não tem mais do que falar, graças a Deus, não tenho do que falar do infarto. E aí eu puxo de assunto de cachorro, ele de gato, e vai conversa para lá e para cá. Mas Deus restaura a família do jeito dele. É com infarto, é com a tendência da Vivo, é do jeito que ele quiser, mas ele restaura a família. Deus é poderoso, ele usa armadilhas, até dele ficar sem internet para ele ouvir alguma coisa da atendente. É assim que Deus faz, e é assim que Deus fez com José. Vai lá, José, imaginar como é que eu vou reencontrar com meus irmãos, e quando eu reencontrar com meus irmãos, eu estou com raiva dos meus irmãos. Mas Deus quebrou o coração de José, Deus derreteu o coração de José. E aí tem choro, tem lágrimas, tem abraço, tem perdão, tem restauração, tem bênção. E a palavra de Deus se cumpriu para a família de José. Mas eu gostaria que você abrisse agora em Gênesis ainda. Gênesis 14. Gênesis ainda não, você está em Deuteronômio. Em Gênesis 14. E você sabe que os últimos dias, lá vou eu falar a mesma frase. O dia que você, assim, ou se a gente subir junto para o céu, ou se eu for antes, você vai dizer... Olha, quando você ouvir alguém dizer que nos últimos dias serão como os dias de Noé e de Ló, você vai falar bem que a minha pastora falava. Ela falava dia e noite isso, mas é verdade. Os últimos dias, porque é verdade, não é porque eu falo, é porque está escrito, foi Jesus que disse que a gente teria um parâmetro. Os últimos dias seria como os dias de Noé e como os dias de Ló. Quando eu olho para Noé, eu vejo uma família totalmente com problemas, mas uma família salva. Quando eu olho para Ló, eu vejo uma família completamente destruída. Em Gênesis 14, nós vamos ver o que acontece com uma família completamente destruída e o que acontece com uma família que está guardada por Deus. Eu não estou dizendo que a família de Abraão não tinha nenhum tipo de problema. Tinha, lembra? A briga de Sara, de Agar e tantos outros problemas. Era uma família com problema, mas era uma família protegida dos ataques das trevas. Se você precisa de alguma coisa com urgência, é uma proteção sobrenatural sobre a sua casa, porque nós estamos em guerra. O mundo espiritual está agitado. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. É só você ver como que a mente dos nossos jovens está completamente enfraquecida, destruída. Eu fiz uma live ontem mostrando o que está acontecendo na Alemanha, com as crianças na Alemanha. As crianças na Alemanha, porque pela maioria nos colégios hoje serem muçulmanos, eles estão querendo se converter para eles serem iguais aos outros. Aí você vê
os jovens nas universidades nos Estados Unidos, o que é que está acontecendo. Se você perguntar por que você odeia Israel, eles não sabem nem explicar. Porque aí eles falam de genocídio, mas eles não sabem do que eles estão falando. Eles falam de coisas que eles não têm base histórica, nem de geopolítica, para pensar dessa forma, agir dessa forma. É porque hoje existe um ataque à mente dos jovens e à mente das crianças. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, levanta a sua mão mais uma vez. E agora que a mente dos jovens que estão debaixo da tua responsabilidade, das crianças que estão debaixo da tua responsabilidade. E eu, como líder aqui, eu declaro que as crianças que estão nesta igreja, que os jovens que estão nesta igreja, a mente e as emoções deles sejam blindados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, que nenhuma infiltração maligna entre na mente e nas emoções desses jovens e dessas crianças, em nome de Jesus. Você deveria orar todos os dias pela mente e pelas emoções dos jovens e crianças que estão debaixo da sua responsabilidade. A guerra está acirrada, violenta, e às vezes você não percebe, você está perdendo a mente deles. Muitas coisas estão sendo introduzidas nas redes sociais para roubar a mente deles, para colocar em dúvida sobre Deus. Mas como eu pedi para você abrir em Gênesis capítulo 14, o que aconteceu com a família nessa altura do que nós vamos ler a partir do versículo 12. O que aconteceu? Aconteceu que a família de Ló era vulnerável. E a família de Ló foi sequestrada. A família de Ló foi roubada e foi sequestrada. E hoje existe um sequestro de famílias inteiras. Casamentos sequestrados, filhos sequestrados, relacionamentos familiares sequestrados. E quando Abraão soube, ele não ficou feliz. Ele teria todos os motivos do mundo para dizer, bom, essa foi, sabe, frases típicas de cristão amargo. Ainda bem que Abraão não era assim. Cristão amargo diria, foi a escolha dele. Ele que quis se separar de mim. Ele que quis ir lá para morar lá naquela cidade, Sodoma e Gomorra. E aí vem aquela vingança gospel, que vem aquele, você já viu alguém com vingança gospel? É isso mesmo. E Deus é juiz, e Deus fez, e Deus fará, e ainda viverá o pior. Aí parece uma coisa de maldição, né? Mas não. Abraão tinha um coração como o coração de Deus. Quando ele soube do sequestro dessa família, ele disse, eu vou porque eu quero lutar por esta família. Quem aqui veio para lutar por famílias, levanta a mão. Pela sua ou pela família de alguém que você ama. Ali Abraão ele foi. E está escrito no versículo, em Gênesis capítulo 14, no versículo 15. No versículo, eu vou ler no versículo 14, porque quando a gente vai lá para Dan, quando eu levo os grupos lá para Dan, algumas vezes a gente chega até esse lugar, que é exatamente no local onde ele foi resgatar Ló. E é incrível ali, aquele lugar é um lugar cheio de unção. Então em Gênesis 14, versículo 15 está escrito, ouvindo Abraão que seu filho estava preso, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E presta atenção no 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e todo o povo. Quando Abraão foi guerrear, ele foi guerrear pela família do seu sobrinho. Mas quando ele chegou lá, a unção sobre Abraão era tão forte que todas as famílias foram liberadas. Eu queria te convidar a ficar em pé mais uma vez, porque aqui nós estamos num momento, sabe, não é um culto formal que você vem, que você ouve. Culto de quarta-feira é um culto de poder, de busca da presença de Deus. É um culto de guerra. E você agora, através da oração,
você vai entrar no reino espiritual, você vai orar pela tua família, para que tudo aquilo que foi sequestrado da tua família seja liberado hoje, em nome de Jesus. Você vai orar pela família de quem você ama. Veja que Abraão não se limitou só à família de Ló. Ele foi lá e quando ele viu tantas famílias sequestradas, ele se importou com as outras famílias. Sabe de uma coisa? Eu não vim aqui só por causa do meu sobrinho, eu vim aqui também por todas essas famílias. Imagina quantas famílias aqui na Ilha do Governador que estão sequestradas. Imagina quantas famílias que você conhece e que estão sequestradas. Então, se você quiser guerrear neste momento, levanta sua mão e começa a orar agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui assim como Abraão, nós estamos indo, Senhor, no reino espiritual e declarando agora que toda família que aqui está presente, relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, toda família que está sequestrada, todas as bênçãos que estão sequestradas, as finanças que estão sequestradas dessas famílias, seja liberada agora na autoridade do nome de Jesus. Não era só a família que estava sequestrada, mas as finanças de Ló também estavam. E agora, Senhor, eu quero colocar as famílias da Ilha do Governador, aquelas que ainda vamos alcançar com o Evangelho, que elas sejam liberadas em nome de Jesus, para vir, Senhor, para a tua casa, para receber a bênção em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que esta é uma noite de libertação, esta é uma noite de bênção, esta é uma noite da tua bênção sobre estas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar mais um minutinho, porque eu quero falar de mais duas famílias. Você fala, você ainda vai pregar tudo? Não, é rapidinho. Quando você abre, não precisa abrir, mas quando você abrir na sua casa, para ler Êxodo capítulo 2, você vai perceber que uma única mulher tomou uma decisão. A família dela tinha muitos problemas. Essa mulher é Joquebede, a mãe de Moisés. Ela tinha o filho mais velho, era cheio de talentos, mas ele estava escravizado. A filha do meio, Miriam, tinha uma voz, aquela voz maravilhosa. Ela tinha um chamado, ela tinha talento, mas a vida de Arão e a vida de Miriam se resumia a uma palavra: roubo e sofrimento. Aquela mãe olhava para os seus filhos e falava: 2 projetos falidos, tem tanta coisa para acontecer, somos filhos de Deus, mas nada está acontecendo na minha casa. A minha casa só tem lágrima, na minha casa só tem roubo. Mas essa mãe, ela, ao invés dela pensar dessa forma, eu creio, porque não está escrito, eu só vejo o que ela pensa quando ela aparece em cena em Êxodo capítulo 2. Em Êxodo capítulo 2 ela aparece em cena lutando pela sua família, porque ela engravida pela 3ª vez. E talvez na gravidez ela tenha pensado: por que eu engravidei? Mais um filho para sofrer? Isso seria normal, mas não foi dessa forma que esta mulher pensou. Por que eu penso assim? Porque na hora que o filho nasceu, e ela olhou e ela viu a formosura de Deus sobre aquele menino, e o decreto era de morte sobre todas as crianças. Ela disse: sabe de uma coisa? A minha família não é uma família falida. A minha família não é uma família sequestrada. O meu filho mais novo não vai morrer. O meu filho mais velho não vai permanecer escravo. A minha filha do meio não vai permanecer escrava. As lágrimas da minha família, eu creio que vão cessar. As bênçãos de Deus, eu creio que vão nos alcançar. É tempo de bênção do Senhor. Ainda que eu viva num ambiente de lutas como o Egito, ainda que eu viva num ambiente de dores como no Egito, eu creio num Deus que intervém sobre a minha família. Ela guerreou.
eu não vou entregar meu filho não vai morrer. E Deus está chamando hoje muitos como Joquebede. Você é homem, se levante como Joquebede. Você é mulher, se levante como Joquebede. Se levante no meio da tua família e diga: não é o que os meus olhos veem que vai permanecer, mas é o que o Senhor vê a respeito da minha família, é o que vai acontecer. Os meus olhos veem tristeza, dor, perda, roubo, mas os olhos de Deus veem a restauração, bênção, restituição, em nome de Jesus. Este é o Deus que nós servimos. Eu não vou pedir para você ficar em pé, porque eu vou pedir já para a gente poder orar a oração final, mas eu vou pedir para você levantar mais uma vez a sua mão. Se você quer a força de Joquebede, eu quero dizer que a tua oração tem a força de Joquebede. Começa a orar agora. Olha para aquilo, não ignore o que está acontecendo. Olhe sim para os decretos que estão sobre a sua casa, de morte, de destruição, mas olhe para os decretos de Deus e diz: não é isto que vai permanecer, é a vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável, que acontece sobre a minha família. É tempo de guerrear por famílias, é tempo de orar por famílias, é tempo de jejuar por famílias, é tempo de crer, ainda que seja sozinho. Joquebede se levantou, não está escrito nem que o marido dela guerreou do lado dela, mas está escrito que aquela mulher guerreou. E nós vemos Moisés como o maior líder que nós já vimos. Nós vemos Araão, o primeiro sumo sacerdote. Nós vemos Miriam, a primeira mulher profetisa. E por isso agora, ore por tua família. Senhor, nós queremos como Joquebede, com a força, com a unção que o Senhor derramou de fé e de esperança sobre Joquebede. Olhamos para as nossas famílias e declaramos que não é aquilo que os nossos olhos enxergam que vai permanecer, mas é o que os seus olhos enxergam a respeito da nossa família. Haja bênção, haja libertação, haja salvação em nome de Jesus. Haja unção em nome de Jesus. Senhor, resgata filhos perdidos, resgata, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Todos que já morreram espiritualmente, que estão afastados da tua casa, voltem para a tua casa. É uma palavra tua que está sendo liberada agora no reino espiritual. Perdidos sejam resgatados em nome de Jesus. Em nome de Jesus.